Fala, minha rapaziada, saudações tricolores, sejam bem-vindos ao Quintal Tricolor. Vamos falar muito de Fluminense e Campeonato Brasileiro, porque a situação tá complicada pro nosso tricolor, cara. A gente não esperava que nesse momento da temporada fosse estar passando por tantos perrengues quanto estamos passando. E olha que a maior culpa nisso tudo está caindo sobre o Fernando Diniz, e é uma culpa muito justa, tá, rapaziada? Não tem como a gente passar pano para o que vem acontecendo ultimamente com o Fluminense. Nos últimos 7 jogos, apenas uma vitória. Se a gente pegar esse recorde dos últimos 10, são 2 vitórias em 10 jogos. É muito complicado, uma sequência negativa absurda em clássicos. Beleza, ganhamos a Libertadores, ganhamos a Recopa, o time tá mal fisicamente, porque iniciou de forma tardia a sua pré-temporada, isso por conta da temporada passada ainda. Mas a gente não pode continuar aceitando essas improvisações, esses devaneios de Fernando Diniz, porque é o que eu venho falando já há algum tempo. Quando você improvisa uma vez ou outra, beleza, tá no jogo, é válido, realmente melhora, traz o resultado que a gente precisa. Mas quando a improvisação vira rotina, esquece. Você já não está mais improvisando. Aquilo ali já é o seu ideal, já é o seu dia a dia, aquilo ali já. Então, continuar insistindo com o Martinelli na zaga, botar a lateral na ponta todo jogo, botar ponta na lateral, botar meio campo doidado dentro de campo, recuar toda hora os meios de campo para jogar sem zagueiro, eu acho que já deu, né, Diniz? Tá na hora de você parar com esses devaneios, parar com essas loucuras, para que a gente possa voltar a vencer. E as críticas são muito justas, rapaziada. Muito justas. Muito. O Fernando Diniz realmente tá deixando muito a desejar, mas o nosso assunto aqui é sobre tabela de Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos nessa quarta-feira, hoje a gente ainda tem jogo, e a situação do Fluminense no Brasileirão pode piorar. Pode piorar. A gente vai trazer aqui a classificação atualizada para vocês. E a situação do Fluminense não é nada boa nesse momento de Campeonato Brasileiro. Ou melhora, ou infelizmente a gente vai passar muito perrengue dentro dessa temporada. Então o Fluminense tem que melhorar muito, tem que melhorar em todos os sentidos, da zaga ao ataque. O Fluminense tem que melhorar tudo, porque não está funcionando. Então a gente vai falar muito de Campeonato Brasileiro, a gente vai trazer um panorama geral de como foi a rodada para deixar você aí do outro lado muito bem informado. Então antes da gente passar para a tabela, antes da gente passar para a notícia, antes da gente passar para a classificação, peço para você que está aí do outro lado, deixar a inscrição, curtir, compartilhar os nossos conteúdos aqui do Quintal Tricolor e, lógico, deixar aquele comentário que eu quero saber se você também está preocupado com a situação de momento do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Então vamos passar para a tabela de classificação. Hoje a gente tem Flamengo e Internacional dividindo ali a liderança do Brasileiro, ambos com 6 pontos. Depois a gente tem Juventude, Bragantino, Cruzeiro e Fortaleza, todos esses times com 4 pontos. Aí com 3 pontos tem uma porrada também. Atlético Paranaense, Grêmio, Vasco, Bahia, Palmeiras, todos com 3 pontos. Com 2 os times que só empataram até aqui, Criciúma e Atlético Mineiro. Depois a gente tem Fluminense e Corinthians com 1 ponto. A gente tem o Botafogo, Atlético Goianiense, Vitória, São Paulo e Cuiabá, todos zerados. Vale lembrar que Botafogo e Atlético Goianiense vão jogar hoje. Tá aqui do lado aqui, ó. Vocês podem ver que Botafogo e Atlético jogam no Engenhão hoje e a gente pode ter mudança na tabela de classificação, porque caso algum dos dois vença, vão ultrapassar o Fluminense. O Fluminense pode estar terminando a rodada na 15ª colocação. Nessa rodada nós tivemos os jogos de Bahia e Fluminense, 2-1 Bahia. Tivemos Grêmio e Atlético Paranaense. Grêmio venceu por 2-0, uma vitória muito tranquila do Grêmio, vitória boa para o Grêmio. Tivemos o Bragantino ganhando do Vasco de 2-1, Atlético Mineiro que ganhou o jogo, dominou e ficou na frente o jogo quase inteiro, empatou com o Criciúma. O Palmeiras que perdeu para o Internacional de 1-0, Fortaleza e Cruzeiro 1-1, Juventude que venceu do Corinthians. Juventude está mostrando que de repente aquela briga ali para se livrar do rebaixamento vai ficar um pouco mais tranquila para eles, porque já mostraram alguma coisinha. Claro, segunda rodada, tem muito time que está sem perna ainda, pegando entrosamento, mas o Juventude está mostrando que pode ter algum futebol a apresentar nesse Campeonato Brasileiro. Tivemos também time da Lagoa jogando contra o São Paulo, 2-1, o jogo foi no Maracanã. Hoje a gente vai ter Botafogo e Atlético Goianiense, e a gente ainda tem um jogo adiado que é Cuiabá e Vitória. Cuiabá e Vitória, que caso fossem se enfrentar nessa rodada, também poderia mudar a tabela para o Fluminense. Vamos supor aqui que o Botafogo vença hoje, passa o Fluminense cai para 15º. O Cuiabá ou o Vitória vencendo, o Fluminense seria 16º colocado, dependendo do resultado dessas 2 partidas na segunda rodada. Então, sinal de alerta, tem que estar muito ligado, o Fluminense tem que estar muito atento e tem que melhorar muito esse desempenho para que a gente pare
de sofrer e imagine e sonhe com dias melhores. Só que isso passa muito pelo comando do Fernando Diniz, tá? O Fernando Diniz precisa urgentemente se reencontrar dentro das suas convicções. Cara, eu acho lindo o discurso. Ah, mas eu terminei a partida com tantos jogadores de ataque porque eu queria a vitória. Cara, a gente sabe que você queria a vitória. Qual torcedor do Fluminense não queria a vitória? Qual jogador do Fluminense não queria a vitória? O treinador do Fluminense, obviamente, vai querer a vitória, ainda mais vindo de uma sequência negativa terrível. A gente entende isso, Diniz. A gente sabe que você sempre vai mexer no time buscando melhorar a efetividade daquilo que vem acontecendo. Só que não tá dando mais essa improvisação de Martinelli na zaga. Não tem como. Não tem como. É simples. Eu tenho um meio de campo que é campeão da América. Martinelli, André e Ganso. Jogadores que faziam o meio de campo do Fluminense rodar. Aí eu perco o Nino, que era o nosso melhor zagueiro e um dos melhores zagueiros do Brasil, quando nos deixou. A gente perde o Nino. Aí o Diniz traz Antônio Carlos, Manuel recupera de lesão, só que a gente tem um problema gravíssimo. Marlon se lesiona de forma seríssima. Diniz, primeira coisa que fez foi improvisar o Thiago Santos. Logo depois, Thiago Santos também tem problema físico. Então, o Diniz, junto com a comissão técnica, sabia dos problemas que teria para essa zaga. Ele sabia. Só que a gente tem um tal de Felipe Andrade que surgiu muito bem no início dessa temporada. Já tinha jogado no ano passado, mas no início dessa temporada foi um dos destaques ao lado do garoto Isaac. Então, por que não testar o garoto? Por que não colocar o Felipe Andrade para a gente ter um meio de campo sólido? Porque se a gente garantir um meio de campo, a zaga se torna um problema menor. Porque o Martinelli jogando como zagueiro não é um problema na saída de bola. Muito pelo contrário, na saída de bola ele qualifica. Ele faz o Fluminense ter uma boa saída ali na hora que a bola está no pé dele para sair da zaga jogando. E a gente sabe disso. Só que o problema é de posicionamento. O problema é não saber onde o zagueiro tem que estar em determinados momentos. Ele não conhece os caminhos para jogar na zaga. Ele não conhece os atalhos que ele precisa pegar. Ele não sabe qual é o melhor posicionamento para ele ali. E isso é treino. Isso é sequência. Só que aí você vai dar sequência para o Martinelli na zaga e vai continuar perdendo no meio de campo, jogando com o Lima. Cara, o Lima, na partida aqui no Maracanã, contra o Bragantino, nos garantiu um empate muito bom. Duas finalizações, 2 gols, uma de cabeça, um outro chute de fora da área, que foi um golaço, mas a bola desviou. Muito bom, obrigado, Lima. Só que o Lima erra muito. O Lima vem errando constantemente. E não dá para manter o Lima como titular no meio de campo do Fluminense. O Lima, eu não gosto do Lima, já deixei isso claro. Só que o Lima, quando sai do banco de reservas no meio da partida, para jogar no segundo tempo, por exemplo, jogar 30 minutos ali do segundo tempo, ele até tenta, ele até corre, ele até desempenha, de repente, uma função um pouco melhor quando vem do banco de reserva. Mas como titular, o Lima nunca se firmou. Se o Lima tivesse firmado em algum momento atuando como titular, ele não sairia do time em hipótese alguma, rapaziada. Vocês podem ter certeza disso. Não sairia, porque o cara, sendo reserva, joga quase todas as partidas. Vocês imaginam se esse cara joga 20% melhorzinho do que vem jogando como titular. Esse cara não sai mais do time, pô. Então, Fernando Diniz, por favor, Fernando Diniz, volta o Martinelli pro meio de campo. Coloca Antônio Carlos, coloca Manuel, coloca Felipe Andrade, coloca qualquer um ali na zaga que seja da função e fala, faz o simples. Se não tem como arriscar o passe mais difícil, toca pro lado, toca a bola pro Fábio. O Fábio tá saindo com o pé melhor do que o zagueiro do Fluminense. Então toca a bola pro Fábio, toca a bola ali no lateral que tá mais perto, traz um pouquinho o Martinelli para perto deles. Não precisa o Martinelli ser o zagueiro. Ele pode jogar ali no meio da zaga para começar essa jogada, para iniciar a jogada para o Fluminense e depois ele volta para fazer a dele. O que não pode é a gente continuar perdendo o meio de campo e a zaga ao mesmo tempo por causa de uma única improvisação. Ou o Fluminense muda, melhora e corrige esses erros com o Fernando Diniz, ou a gente vai ter uma temporada muito difícil. E já adianto para vocês, tá? O Mário não vai demitir o Fernando Diniz. Só vai demitir o Fernando Diniz quando o problema já estiver absurdo. Não tem mais solução. Ou muda agora, ou o Fluminense acaba tendo uma temporada vergonhosa. Como já está sendo, tá? Está sendo muito difícil ver o time atual campeão da América jogar esse futebolzinho. Ou o Fluminense está numa situação desesperadora, ou o Fernando Diniz continua. O Mário não vai demitir o Fernando Diniz, a não ser que o Fluminense esteja desesperado de tudo. Não tem mais solução, não tem para onde correr. O Diniz não está resolvendo e continua inventando. Aí o Mário troca. Antes disso acontecer, a gente vai seguir com o Fernando Diniz no comando técnico por muito tempo. O que eu espero? Que o Fernando Diniz reconheça que está errando, resolva esse problema, traga soluções
e continue no Fluminense. Eu não acho que troca no comando técnico é o caminho. Eu acho que é troca na mentalidade. É mudar o pensamento, é mudar a forma como ele vem trazendo as soluções do Fluminense. Eu acho que mudando isso, o Fluminense volta a vencer, o Fluminense volta a jogar bem e o Fluminense volta a nos dar alegria. Porque hoje tá difícil em Fluminense, muito difícil. Então a gente tinha para trazer para vocês essa reflexão sobre o trabalho do Fernando Diniz, desse momento que o Fluminense atravessa e também um pouco da tabela do Campeonato Brasileiro. A gente, como disse, tem jogo hoje, tem jogo adiado dessa segunda rodada, então muita coisa pode mudar ainda. Espero eu que o Fluminense na próxima rodada contra o Vasco, e já tem polêmica, eles queriam jogar no setor, queriam torcida no setor sul, o Fluminense não deixou, e vai ser 90-10, e é isso, 90-10 de torcida, 90% Fluminense, 10% Vasco, e acabou, não tem meia-meio. Quer jogar na sul? Toma o Maracanã para vocês. Enquanto a licitação tiver com o nome do Fluminense, do Flamengo, e o mando for do Fluminense, o setor sul é nosso. E fim de papo, Vasco, não tem essa. Então a gente trouxe algumas informações sobre o Brasileirão, a gente está torcendo muito para que o Fluminense volte a vencer. Tamo junto, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e deixar aquele comentário que eu quero saber de você que está aí do outro lado. Tem solução para o Fluminense? Ou o melhor mesmo é a gente aguardar e ver o Fernando Diniz dando tchau pro nosso tricolor? Tamo junto, o céu é o limite para o Fluminense. Valeu, minha rapaziada!